E aí, pessoal, a aula de Luiz Felipe Scolari. Se o jogo foi bom, a coletiva ensinou demais. Ponto a ponto, nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista, não sem antes. Aqui na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês, um investimento de R$67. Entre no link e entenda um pouco mais dessa atividade. Eu que tô tranquilo agora nos dois últimos jogos, lá no meu palpite KTO, eu sempre coloco vitória do Grêmio. Tô acertando nas duas últimas. A KTO me salvou meu final de semana. Entre lá, kto.com, dê a sua brincada e, obviamente, jogue sempre no nosso tricolor. Isso mesmo, no nosso tricolor. E quando colocar lá, coloque lá embaixo, lá no código CCD e peça o seu bônus que você vai receber. Gente, vamos lá. O Grêmio ganhou 1-0 no jogo do pragmatismo, na vitória com a cara de Filipão, todas as frases, o Grêmio raiz, uma série de situações, eu usei todos eles ontem lá na nossa transmissão na Rádio Bandeirantes. Coloquei também no vídeo, feliz. Ontem foi uma noite feliz, por quê? Porque é um Grêmio recuperando algumas coisas que o Grêmio havia perdido. Mas aí a gente vai para a coletiva. Logo após o jogo, Luiz Felipe Scolari falou, e falou bastante. E mais do que falar bastante, Luiz Felipe Scolari deu a linha do trabalho, deu a dica, olhou para o passado, olhou para o futuro e indicou uma série de situações que a gente vai começar a ver. E eu quero pegar ponto a ponto disso para a gente avaliar também a nossa conduta, a conduta do torcedor. Porque Filipão nos pediu alguma coisa ontem. O pedido de Luiz Felipe Scolari passa por ter paciência com jogadores que ele vai tentar recuperar. Na primeira parte da entrevista, quando perguntado sobre Alisson, ele falou de Luiz Fernando. E fez questão de dizer, torcedor às vezes incomodado com ele, mas ele vai nos ajudar. Também citou Pinares, que pegou a bola para bater o pênalti no último lance, Pinares que não foi utilizado por ninguém no Grêmio. Pois Filipão usou. E não usou somente. Ele deu confiança. E acho que essa vai ser uma lógica do Grêmio a partir de agora. O Grêmio vai abraçar, sim, esses jogadores esquecidos e dentro de um ambiente mais sadio, de maior trabalho, de uma capacidade de um time mais pragmático, mais organizado, tentar dar uma segunda chance para muitos deles. Podem apostar. Filipão deixou claro isso. Se disse satisfeito com o trabalho do time, elogiou, por exemplo, Diego Souza, que não fez gol. Fez questão de elogiar, dizer que ele está se dedicando a tudo e que ele vai ser um centroavante importante, descartando qualquer possibilidade da saída de Diego Souza. Avançou e falou muito na palavra reconstrução. Fez, sim, de forma velada, uma crítica ao passado, principalmente nos dois últimos anos, quando o Grêmio jogava da mesma forma que jogava quando tinha o time de 2017, 2016, sem os jogadores que tinha em 2017, 2016. E ele disse, eu não tenho mais esses jogadores, eu não posso mais jogar daquela maneira. Ele faz, e ele é muito habilidoso, ele faz questão de não diminuir, de não criticar aquilo. Só que é claro para todo mundo que o Grêmio estava no caminho errado há bastante tempo. Principalmente quando Filipão fala muito na palavra reconstrução. E aí eu quero colocar também, por que eu chamo de aula essa questão envolvendo Luiz Felipe Scolari neste momento. E acho que esse é um ponto que a gente precisa ponderar e colocar agora como... E por que eu quero trazer para dentro da discussão a ponderação e a colocação de Luiz Felipe Scolari? Porque ele é o único capaz de poder fazer essa crítica. E essa crítica, ela atinge todo mundo. Todo mundo que viu errado. Todo mundo que leu errado. Aquela cena, por exemplo, do grupo todo abraçado e festejando aquele gol como se fosse a final de um campeonato mundial, é evidente que traz para dentro da nossa discussão a ideia de que todos abraçaram Luiz Felipe Scolari. O grupo recebe Luiz Felipe Scolari com o tamanho todo que ele tem, né? Tamanho todo. Eu costumo brincar que Filipão talvez seja o grande último homem daquela histórica equipe. Tem ele e Cacalo
né? Porque era Filipão, Seu Verardi, Fábio Koff, Cacalo, daquela grande história. Claro que depois tem todos os profissionais. Mas ele é o que está lá hoje. E que ele que foi nomeado para nos tirar desse problemão. E em cima dessa situação a gente vê pontos colocados por Filipão que de fato colocam o Grêmio num outro patamar a partir desse momento. Quando o Filipão diz eu vou começar a cuidar do time de trás para frente, é outro ensinamento. Às vezes a gente fala muito em ser propositivo, em tentar ser o comandante do jogo. Se eu não tenho condição, eu não vou ser. Foi isso que ele disse. Eu preciso antes não tomar gol. Por que o Jeromel cresceu? Por que o Kahneman cresceu? É muito interessante essa avaliação. E a gente segue na mesma linha quando fala, por exemplo, da titularidade. E aí eu volto um pouco no que eu digo de recuperar os jogadores. Quando perguntado sobre a titularidade de Wanderson, Filipão disse, não tem titular. Rafinha é importante, Wanderson é importante. Jogo a jogo nós vamos trabalhar, vamos ver quem está bem e vamos lutando. É 3 dias em 3 dias. Falou da colocação da transição também. O Grêmio que amanhã faz um jogo treino da transição contra quem não jogou, exatamente para ele olhar a transição e vai, sim, poder colocar o Rildo, poder colocar o Elias, poder colocar o Pedro Lucas. É isso. Botar o Felipe goleiro para jogar. É isso. A salvação tem nome, Luiz Felipe Scolari. Ele entrou ali e ele disse, dá para mim que eu vou salvar. Me entrega que eu vou salvar. E o Grêmio começa a sair do buraco. Essa leitura de Luiz Felipe Scolari, a aula que ele deu ontem, durante o jogo e fora do jogo, indica que nós teremos dias difíceis. Porque ele foi e ele botou o dedo na moleira. Tá ruim sim. O time tem dificuldade sim. O time tem que ser humilde sim. Que era o que o gremista pedia. E o que o gremista tanto falou. O gremista queria isso. Porque ele estava vendo que aquele modelo soberbo não ia nos levar a lugar nenhum. Como não levou. Então, neste momento, a gente tem um Filipão entendendo os problemas, nos dando exatamente o que está acontecendo com frieza, com humildade, e a partir de agora, o que a gente pode pensar? Que o Grêmio vai ter jogos difíceis, que o Grêmio vai passar trabalho, mas que o Grêmio vai ter uma ideia lógica em cima da realidade. Eu estou confiante, porque acho que a partir desse momento, com o grande Luiz Felipe Scolari, com a grande figura que ele representa, e principalmente com o apoio e o sentimento do torcedor de abraçar Luiz Felipe Scolari, nós vamos sair dessa. E só isso já vai fazer com que a gente tenha uma tranquilidade maior para, quem sabe, dar uma beliscadinha numa Copa aqui, uma Copa ali. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.